Oi, Eni. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bom. Eu já estava sentindo falta do Senado Notícias Revista. Então vamos logo às notícias de hoje. Plenário aprova projeto que obriga o governo a enviar todo ano ao Congresso o plano de revisão de gastos. Senado deve votar proposta que permite o saque integral do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. E uma entrevista sobre o projeto que limita em 50% a diferença de preços de tarifas em um mesmo voo. O Senado Notícias Revista começa agora. Entre os projetos aprovados essa semana em plenário, um deles responsabiliza os sócios que cometerem fraudes contra as empresas. Outra proposta obriga o governo a enviar todo ano ao Congresso Nacional o plano de revisão de gastos. Veja agora na reportagem de Soraya Mendanha. O primeiro projeto aprovado estabelece regras para responsabilizar sócios que se utilizarem da empresa para a prática de fraudes. Estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, em razão do mero inadimplemento, não poderá implicar a penhora de bens que os sócios tenham antes de entrar na pessoa jurídica. Para a senadora Vanessa Graziotin, a proposta vai dificultar a execução de direitos trabalhistas. Hoje, se a pessoa jurídica não dispor de meios suficientes para o pagamento, a pessoa física responsável pela pessoa jurídica pode plenamente ser alcançada. Como o projeto foi aprovado com alterações, ele volta para a análise da Câmara dos Deputados. Os senadores ainda validaram um projeto que obriga o governo a enviar ao Congresso Nacional, anualmente, o plano de revisão periódica de gastos, para servir de base para avaliar a continuidade ou não de programas públicos. Ela melhora o nosso gasto público. Porque tem algumas despesas que podem e devem ser revistas. O auxílio-doença chegou até a economia de mais de 3 bilhões de reais. E por quê? Porque não se fazia a perícia médica. O senador Randolfo Rodrigues disse que o país não está em um momento de aumentar o rigor fiscal. Nós temos tido a ampliação da pobreza, a ampliação da desigualdade, 1,5 milhão de brasileiros novos abaixo da linha da pobreza. Não há ambiente para termos projetos que ampliem rigor fiscal. Além disso, os senadores aprovaram um projeto para destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde. Atualmente existem 10.188 estabelecimentos de saúde que ofertam serviços de urgência, dos quais 69,7 estão sob a gestão municipal. Também foi aprovado o projeto que moderniza o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, para ampliar a oferta de vagas e de cursos de capacitação. O projeto descentraliza a administração, que será coordenada apenas pelo Ministério do Trabalho, mas executada pelos estados e municípios. O plenário do Senado deve votar proposta que permite o saque integral do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo e seria encaminhado direto para a Câmara. Mas um grupo de senadores apresentou um recurso na tentativa de rever o assunto, já que a matéria não tem o apoio do governo. O Fundo de Garantia é uma conta do trabalhador, com depósitos feitos pelo empregador no valor de 8% do salário do empregado. Só podem sacar o dinheiro do fundo aposentados, quem for financiar a casa própria, pessoas que tenham doenças graves ou terminais e o trabalhador demitido sem justa causa. Mas e quando o trabalhador pede demissão? Nesse caso, até novembro do ano passado, a lei não permitiu o resgate. Como a reforma trabalhista entrou em vigor, daquele mês em diante, quem pedir demissão pode sacar até 80% do valor depositado no Fundo de Garantia. O projeto da senadora Rose de Freitas vai além. Permite o resgate do total depositado, 100%. O senador Paulo Paim, relator do projeto, diz que a proposta faz justiça com os trabalhadores. Fundo de Garantia é uma poupança minha. Se eu estou saindo da empresa por um motivo ou de doença mesmo, de familiares, que vou ter que ir para um outro município, para um outro estado ou para um melhor emprego,
ou até sair do país, eu fiz uma poupança. E essa poupança é minha. Os recursos do Fundo de Garantia são aplicados em infraestrutura, saneamento e habitação, onde são investidos todos os anos cerca de 80 bilhões de reais. Segundo o representante do Conselho Curador do FGTS, 300 mil pessoas pedem demissão todos os meses. Ele teme que a aprovação do projeto possa comprometer a capacidade de investimento nos setores financiados pelo fundo. O fundo coloca na economia em torno de 80 bilhões por ano nos setores de habitação, saneamento e mobilidade. Se for permitido esse saque, a gente estima que em torno de 25 a 30 bilhões de reais sairiam do fundo todo ano. Então, isso poderia restringir a capacidade do fundo poder fazer operações aí nesses setores. A preocupação deles é exatamente isso, você não ter recursos para financiar esses setores que são importantes para a economia. Não ter desequilíbrio, porque a conta é minha. É como se alguém, eu já vi esse argumento, quer dizer, olha, as contas ficarão desequilibradas, mas desequilibradas de que jeito? Se eu deposito, eu retiro. Como qualquer cidadão pode fazer qualquer poupança. O governo é contra a proposta e argumenta que se o texto for aprovado, já em 2021, o fundo poderia entrar no vermelho. Para forçar uma nova votação e tentar barrar o projeto, senadores governistas apresentaram um recurso para que a proposta, antes de seguir para a Câmara dos Deputados, seja votada pelo plenário do Senado. Tiago, os senadores querem garantir mais direitos para os usuários de voos nacionais. É sim, e tudo porque algumas alterações feitas em 2017 com a promessa de reduzir os preços dos bilhetes aéreos não foram bem recebidas por passageiros em aeroportos de todo o Brasil. Desde o ano passado, empresas aéreas começaram a cobrar pela bagagem que for despachada. Mas será que com a mudança, as passagens ficaram realmente mais baratas? Não diminuiu foi em nada, muito pelo contrário. Estou esperando baixar até hoje. 2 projetos do Senado pretendem beneficiar os usuários de companhias aéreas. O primeiro proíbe a cobrança para a marcação de assentos. O outro limita em 50% a diferença de preços entre classes de um mesmo voo nacional. É importante limitar as tarifas porque as empresas aéreas estão cometendo grandes abusos nos preços das passagens, em grande prejuízo dos consumidores. Ele já compra o direito de estar sentado num assento. Não pode a companhia querer cobrar desse passageiro para que ele marque o assento. Passageiros reclamam dos valores dos bilhetes aéreos dentro do Brasil e não entendem como é feito o cálculo das passagens. Dentro do Brasil, você ter preços absurdos. Daqui para o Nordeste, você ter passagem de R$3.000. Você encontra passagem de R$1.300 para ir para Miami. Não dá para saber se fica barato ou caro essas oscilações de preço que ela coloca promo, light, ou seja o que for. A gente, consumidor, não tem como ter noção de preço real de passagem. O senador Jorge Viana defendeu a redução do preço do combustível da aviação e um aumento do número de companhias aéreas. Em muitos lugares é um verdadeiro monopólio, como é o caso do Acre, onde Rio Branco e Cruzeiro do Sul só a Gol faz, em outros lugares só a TAM faz. E isso faz com que elas cobrem o preço que quiser, porque as pessoas não têm alternativa. E o jornalista Ronaldo Martins conversou com o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. A ABAR é contrária ao projeto que limita em 50% a diferença de preços de tarifas em um mesmo voo. Vamos ver a entrevista. Há um projeto tramitando no Senado que limita em 50% a diferença dos preços de tarifas em um mesmo voo. Qual é a opinião de vocês em relação a essa matéria? A opinião é que isso seria um retrocesso muito prejudicial ao consumidor. E eu explico. Até 2002, o preço de passagem aérea no Brasil era tabelado, como o preço do ônibus urbano. Em 2002, o Brasil migra para um modelo que já havia sido consagrado no mundo inteiro, que tinha começado nos anos 70 nos Estados Unidos, 80 na Europa, 90 na Ásia, da liberdade tarifária. A liberdade tarifária, o que ela faz? Com que as empresas disputem entre si por preços diferentes para atrair o consumidor.
não é? Então, o resultado disso foi que de uma tarifa média que lá atrás, em 2002, era de R$ 700, hoje nós caímos para uma tarifa inferior a R$ 350. A consequência disso é que dos 30 milhões de brasileiros que voaram em 2002, nós batemos 104 milhões de brasileiros ano passado. Portanto, a liberdade tarifária, ao abrir preços muito mais acessíveis, tarifas de R$ 90, R$ 110, R$ 130, e como consequência mudar o crédito, lembre-se que lá em 2002 também você dividia em 3 vezes um bilhete aéreo, hoje você divide em 10 ou 12, fizeram com que a aviação passasse a ser um modo de transporte absolutamente acessível e democratizado. Ora, você criar qualquer tipo de restrição à lei da oferta e da procura ou à liberdade de fixação de tarifas acessíveis, significa que se você cria um teto, você diminui o ingresso de preços mais altos, você acaba aumentando o preço mais baixo. Então, um projeto como esse vai fazer o quê? Tirar as pessoas do avião. O que se percebe hoje é que as companhias criaram vários perfis de tarifas. Exatamente. No mesmo voo, na mesma viagem. Como é que o consumidor pode ganhar com isso? Isso também não geraria uma confusão para o consumidor? Muitas vezes ele nem sabe o que está comprando. Olha, a política é um pouco, entre aspas, Robin Hood mesmo. Quem se planeja para comprar mais cedo, hoje tem preços super acessíveis, não é? Veja, 65% dos bilhetes vendidos no Brasil ano passado foram vendidos abaixo de R$ 300 e 11% desses bilhetes abaixo de R$ 100. 11% são mais de 10 milhões de brasileiros que voaram pagando menos de R$ 100. Ora, como é que as pessoas se planejam para chegar nesses preços? Primeiro, planejar a sua viagem com um pouco de antecedência. 3 semanas, 1 mês de antecedência, você tem todos esses preços acessíveis. E por que os preços são diferentes? Porque os consumidores são diferentes. Tem gente que viaja e que vai comer a bordo e gente que não vai comer a bordo. Tem gente que viaja com bagagem e gente que viaja sem bagagem. Antigamente, a mesma tarifa para todo mundo era meio injusta, né? Você viaja, por exemplo, no horário das 4h30 da tarde, você não precisa comer, mas uma outra pessoa ao seu lado está com fome. Se você não come e o outro come e está tudo embutido no preço, você está pagando metade do lanche dele. Por outro lado, as companhias começaram também a fazer certas cobranças que antigamente não existiam, como, por exemplo, para marcação de lugar. Isso não seria tirar de um lado e dar do outro? Porque você está criando também outras... Novamente, quando a gente passa a cobrar, o que acontece? Uma das empresas está fazendo isso. Dentro desse espectro de desregulamentação e liberdade tarifária, nós estamos migrando para situações que há muitos anos existem nos Estados Unidos e na Europa. Nós temos que ter capacidade de competir com essas empresas na medida em que o Brasil está se internacionalizando e abrindo espaço para toda essa competição. O nosso consumidor chega, por exemplo, hoje num voo, quando ele viaja para o exterior, e ele vai para um voo Milão-Amsterdã e acaba pagando 49 euros o bilhete. Ele fala, nossa, eu queria também 49 reais no Brasil. Só que lá, além dos 49, ele paga 25 euros pela bagagem, paga mais 10 euros para marcar o assento, paga mais 10 euros se fizer o check-in no aeroporto, mais 15 euros se comer a bordo. Se você soma tudo, o bilhete vai a pouco mais de 120, 130 euros, que é 400 e tantos reais, muito mais do que a nossa tarifa média. Só que, se você só voar, se você comprar o bilhete, você está sozinho, você não quer nem marcar seu assento, que tanto faz, você paga 49. Então, o que está acontecendo é que o Brasil começa a migrar para um modelo no qual, dependendo de quantos produtos você compra, a sua passagem é mais cara ou mais barata. E cada vez que a gente cria uma passagem mais barata e mais acessível, cada 10% que você reduz o preço do bilhete, 14% mais de passageiros sobem a bordo. Te dou um número interessante. Em 2016, por conta da crise, nós perdemos 8 milhões de passageiros se comparados a 2015. Em 2017, 2,5 milhões voltaram para o avião. É menos,
do que nós perdemos. Mas uma parte importante desses passageiros voltou para o avião, porque com a criação daquela nova primeira coluna de preços, com preços muito mais acessíveis para quem não leva bagagem, muita gente passou a poder voar, porque estava fora desse mercado, porque tinha, enfim, diminuído suas condições econômicas por conta de um processo de crise que durou quase 2 anos. Os consumidores, muitos, reclamam que com o advento da cobrança das bagagens não houve a prometida redução das tarifas. Como convencer o consumidor que esse modelo de tantas tarifas diferentes, de cobrança de assento, pode significar uma diminuição de custo? A melhor coisa é a experiência pessoal de cada um. Você entra na internet ou entra no seu smartphone e você vai olhar as 3 tabelas, ou geralmente são 3 colunas de preço que as empresas aéreas têm, e você vai ver que a primeira coluna, que é aquela coluna que na maioria dos casos não dá direito à bagagem, ela é muito mais barata do que a primeira coluna que havia até um ano e pouco atrás, quando a bagagem estava incluída. Você ali começou a notar tarifas de R$ 97, R$ 79, R$ 103, que antes não existiam. A prova disso é que quando a gente envia todas as tarifas efetivamente cobradas ao longo do ano em todos os voos para a ANAC, a ANAC solta a tarifa média na aviação brasileira em 2017 foi a mais baixa de toda a história. Tiago, aqui no Congresso, senadores e deputados analisam projetos que podem virar leis e mudar a vida de muita gente. Isso mesmo, Eni, mas até virar lei, esses projetos passam por uma tramitação. Vamos ver o que isso significa no nosso quadro Dica Legislativa. Na maioria das vezes, os projetos que os senadores sugerem têm um longo caminho a percorrer aqui dentro do Congresso até virarem lei. Esse trajeto se chama tramitação e pode durar bastante tempo. Esse projeto já está tramitando na casa há 5 anos. Nós levamos um tempo, inclusive, na Comissão de Desenvolvimento Humano. Informo que o referido projeto foi aprovado por essa comissão no dia 7 de fevereiro desse ano e encontra-se na mesa do Senado Federal em prosseguimento de tramitação. Normalmente é assim, o senador apresenta uma proposta que é lida numa reunião do plenário. Daí, ela precisa passar por uma ou mais comissões especializadas no assunto. Essas comissões analisam a importância do tema, dizem se o projeto está de acordo com a Constituição e colocam em votação um relatório sobre ele. Depois, a matéria volta para o plenário e, se for aprovada, é enviada para a Câmara, onde os deputados vão fazer uma revisão seguindo as mesmas etapas do Senado. Aprovada a matéria, vai à Câmara dos Deputados. Se fizerem alguma mudança, ela volta para o Senado, para só depois chegar às mãos do presidente da República, que vai poder sancionar ou rejeitar a lei. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. Mas isso é o que geralmente acontece, não é sempre desse jeito. Existem também, por exemplo, as decisões terminativas, quando a comissão dá a palavra final sobre o projeto sem que ele precise passar pelo plenário, a não ser que pelo menos 9 senadores peçam isso, em no máximo 5 dias úteis. Vem a apreciação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em decisão terminativa, o projeto de lei do Senado número 447/2015. Mas essa matéria não é terminativa aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Ela pode passar, poderá passar na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. E também temos o regime de urgência, que serve para apressar esse caminho todo, como no caso de propostas que tratam de segurança nacional ou calamidade pública. Assim, elas não precisam seguir prazos nem formalidades que estão nas normas. E quem pode pedir a urgência para qualquer projeto são os senadores, as comissões e o presidente da República. Mudanças na rotulagem de transgênicos e redução das emissões de gases do efeito estufa no transporte marítimo. Confira agora os temas de meio ambiente na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes.
Depois de ser rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais e aprovado na Comissão de Meio Ambiente, vai ser analisado agora pelo plenário do Senado um polêmico projeto de autoria do deputado Luiz Carlos Reis, que muda as regras de rotulagem de produtos que contêm elementos transgênicos na sua composição. Se o projeto for aprovado, vai ser extinta a obrigatoriedade do selo amarelo com a letra T preta para indicar a presença de elementos transgênicos. Em lugar disso, bastará vir escrito por extenso que aquele produto possui elementos transgênicos na sua composição. Mas o projeto vai além e determina ainda que, se a presença de transgênicos for inferior a 1% da composição total do produto, não será necessário mais nenhum tipo de alerta para os consumidores. Outro assunto em destaque hoje aqui na coluna é a aprovação de um acordo para reduzir em 50% até 2050 as emissões de CO2 provenientes do transporte marítimo, tomando como base as medições realizadas em 2008. O acordo foi assinado este mês pela União Marítima Internacional, que reúne 173 países, entre eles o Brasil. Mas o Brasil manifestou preocupação com a medida, que, segundo Itamaraty, pode ter impacto desproporcional nos países em desenvolvimento, encarecendo o custo do frete das exportações. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais informações de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Até lá! Tiago, semana cheia de notícias no Senado. Foi CNI, tanto no plenário como nas comissões. Chegou a hora do nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, uma das principais notícias era um tema da pauta do plenário da semana, a revisão anual de gastos públicos. O projeto obriga o governo a enviar ao Congresso Nacional todos os anos o plano de revisão periódica de gastos, que deve servir de base para avaliar a continuidade ou não de programas. A proposta, que visa melhorar a qualidade do gasto público, foi aprovada no plenário e segue para análise da Câmara dos Deputados. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era para o projeto aprovado em plenário que destina 30% da arrecadação com multas de trânsito para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto também segue para análise da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, entre outras notícias, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que restringe o uso de carros oficiais por autoridades. De acordo com o texto, só terão direito, desde que para representação oficial, a presidência e vice-presidência da República, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, ministros de Estado e comandantes das forças militares. Já na quinta-feira, um dos destaques foi para a aprovação em sessão do Congresso de 3 projetos que abrem crédito suplementar para diversos órgãos do governo federal e também para estados e municípios. As 3 matérias seguem para a sanção da Presidência da República. Agora, Eni, vamos ver um material especial para as pessoas que gostam de ficar conectadas. Vamos ver o que foi notícia nas redes sociais do Senado Federal. Vem comigo ver o que está rolando nas redes sociais do Senado. Eles já vêm grudados nas caixinhas de suco e refrigerante com eles tem outro gosto. Eu tô falando dos canudinhos, essas pragas que entopem esgoto e nunca se desintegram. Pois bem, tem aqui no Senado um projeto que obriga a substituir em até 10 anos o plástico dos descartáveis por material biodegradável. O assunto deu o que falar no Facebook do Senado. Mais de 229 mil pessoas reagiram ao post e 61 mil curtiram a ideia. Outro assunto que chamou a atenção nas redes sociais foi a proposta que deixa mães presas com filhos de até 12 anos cumprirem a pena em casa. E aí, o que
você acha disso? Deixa seu voto lá no E-Cidadania, o PLS 43 de 2018. E tem novidade nas redes sociais do Senado, é a hashtag pra cego ver. A gente vai colocar imagens e vídeos de um jeito que vai facilitar a vida de quem não consegue enxergar. Bacana, né? Você sabia que você pode fazer uma pergunta para um senador pelo WhatsApp da TV Senado? Gostaria de perguntar ao senador Humberto Costa, né, sobre essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Anota aí o número, é 61999661616. A gente pega a sua mensagem e leva lá pro plenário. Aí a gente bate um papo com o senador que você quer ouvir. Escreve aí. E agora o YouTube. Mais de 6.000 pessoas viram a senadora Gleisi Hoffmann falar com a Al Jazeera sobre a prisão do ex-presidente Lula. O segundo vídeo mais visto foi da senadora Ana Amélia criticando a presidente do PT. Deu babado total, bombou a internet. Você já se inscreveu no nosso canal? Não fica de fora não, a gente já está chegando a quase 200 mil inscritos. Vai ter festinha com bolo aqui na redação, pessoal! Continue acompanhando o Senado nas redes sociais. Antes de sair, curte aí meu vídeo, eu vou ficar feliz da vida. Valeu, galera! A primeira Assembleia Nacional Constituinte começou a funcionar no dia 3 de maio de 1823. Nessa data, por ordem de José Bonifácio de Andrada, foi criado oficialmente no Brasil o serviço de taquigrafia. Por isso, o 3 de maio acabou escolhido para homenagear o profissional que registra os debates no parlamento. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. É assim que começam todas as sessões do Senado Federal. E esses códigos que a gente não entende nada traduzem exatamente as palavras que estão sendo ditas. Essa é a função do taquígrafo, acompanhar a fala e no mesmo momento registrá-la. A técnica é usar sinais para representar fonemas, que são os sons das sílabas das palavras. No Brasil, o método mais utilizado foi criado em 1926 pelo estudante de medicina Oscar Leite Alves, que usou formas geométricas para representar fonemas. A profissão não exige formação específica, mas muita dedicação. Em primeiro lugar, você tem que ser alfabetizado, ou seja, aprender os símbolos, como tal palavra vai se encaixar naquele símbolo no seu método. A partir do momento em que você é alfabetizado, você consegue escrever qualquer palavra, você vai para a próxima etapa, que é a velocidade. Para ser taquígrafo no Senado, por exemplo, a prova exige que a pessoa escreva 80 palavras por minuto. Agilidade necessária para conseguir acompanhar sessões e debates mais intensos, onde às vezes há discussões e vários oradores falando ao mesmo tempo. O taquígrafo fica em plenário durante 4 minutos. Depois, ele trabalha na transcrição dessas anotações para o português. Muitas vezes, esse texto pode ser um texto pequeno, ele pode ser gigantesco, dependendo do que acontecer lá em cima. Havendo esse rodízio, o trabalho fica contínuo, né? Todo o trabalho do taquígrafo passa por uma revisão antes de ser publicado. E cada palavra que é dita em plenário está disponível até 40 minutos depois na internet pelas notas taquigráficas. Essa rapidez também tem um reforço da tecnologia. O Senado utiliza programas e equipamentos modernos que permitem uma maior agilidade na transcrição de tudo que é falado nas comissões e aqui em plenário. A taquigrafia do Senado hoje é tempo real, é nota online. É tecnologia, porque os profissionais são extremamente adaptáveis a mudanças. A gente criou o Escriba, né, que aí é um projeto totalmente nosso, foi uma construção nossa para as nossas necessidades, segundo todo o procedimento nosso aqui. Então, a gente fez a criação desse sistema aí, junto com o Prodazem, foi maravilhoso. O trabalho realizado por esses profissionais, além de fazer parte dos registros históricos do país, dão mais transparência à atividade parlamentar. A taquigrafia representa um elemento essencial em qualquer parlamento. Não somente porque ela vai trazer, na versão de texto, o que foi dito pelo parlamentar, mas ela vai atribuir transparência a esse processo de discussão, permitindo que qualquer pessoa possa consultar com precisão, né, o que foi registrado ao longo dos debates, bem como ela vai aportar uma celeridade aos trabalhos, quando você precisa de checagem, né, e não pode mais confiar em meras notas de memória. Estamos fazendo com que a história do Brasil se perpetue com o tempo, né? Então, decisões, sessões importantes, a Constituinte de 88, impeachment,
2 impeachments já. Todos esses acontecimentos foram registrados por nós da taquigrafia. Taquigrafia sempre foi uma paixão para mim, nunca foi um trabalho, para mim sempre foi por prazer mesmo. Eu sempre, antes de entrar no Senado, eu já gostava. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!